Uma pergunta para você. Alguma vez... Não, deixa eu mudar a pergunta, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você acha que é possível alguém enganar a si mesmo? Alguém se auto-iludir, se auto-enganar? O que você acha? Sim, eu creio que sim. No século XV, final do século XV, começo do século XVI, um conhecido autor cristão chamado Erasmo de Roterdã, ele escreveu um livro chamado Elogio da Loucura. Também, uma alternativa a esse título, Elogio à Loucura. Nesse livro, Erasmo de Roterdã conta a história de um homem que ele não dá um nome para esse homem, mas ele dá um título a ele, ele chama esse homem de cidadão de Argos, que era uma cidade. Ele diz que esse homem era um cidadão normal como todos os outros, uma pessoa normal, era um bom pai, era um bom cidadão, era um bom homem, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que gostava de ajudar os outros, uma pessoa absolutamente normal. Tinha família, tinha filhos, tinha amigos e assim por diante. Era uma pessoa sem nenhum problema aparente. Acontece que o cidadão de Argos, segundo Erasmo de Roterdã, tinha um hábito estranho. Ele tinha um hábito, no mínimo, excêntrico. Aquele homem, todos os dias, ia a um teatro da cidade. E naquele teatro da cidade, ele se assentava em uma das poltronas e começava a assistir a uma encenação, uma peça teatral. E ele se envolvia emocionalmente com aquela peça de tal maneira que ele vibrava. Ele batia palmas e ele dizia, bravo, bravo. E ele dava risada, ele chorava, ele se emocionava, ele se envolvia com aquela peça, profundamente. Mas havia um detalhe. O detalhe é que não havia ninguém no auditório. Não havia ninguém do lado dele e não havia ninguém na plateia. Aliás, não havia ninguém no púlpito, ali na plataforma. Não havia atores, não havia peça, não havia encenação. Mas o cidadão de Argos vibrava e se envolvia com aquela peça. E o estranho era aquilo, porque fora dali, ele era um cidadão comum. Ele era um homem comum, uma pessoa normal. Os outros cidadãos daquela cidade começaram a ficar incomodados com aquilo. Eles começaram a pensar, não é possível. Esse homem está maculando a reputação da nossa cidade. Vamos fazer alguma coisa com ele. Então, eles se juntaram, conversaram com um médico, alguns médicos, conseguiram alguns remédios para ele, e à força pegaram aquele homem, deram os remédios para ele. O homem passou mal com os remédios, teve algumas convulsões, mas depois de fazer consumo, fazer uso daqueles remédios, aquele homem voltou a si e não teve mais aquela visão, digamos, que ele tinha antes. Quando ele acordou, voltou à normalidade, ele disse as seguintes palavras: por Deus, vocês me arruinaram, meus amigos. Em vez de me curarem, vocês tiraram minha alegria, pois contra a minha vontade privaram-me de uma doce ilusão. De uma doce ilusão. Aquele homem não era louco, aquele homem não era doido, aquele homem, ele se auto-iludia, ele se auto-enganava, porque ao se auto-iludir, ao se auto-enganar, ele tinha um momento de alegria no dia, um momento de prazer, um momento em que ele extravasava as emoções dele. Erasmo de Roterdã conta essa história no seu livro Elogio à Loucura, para mostrar que todo ser humano tem um pouquinho de loucura
dentro de si. Como diz aquele ditado, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Mas essa loucura, às vezes, é uma loucura intencional. Às vezes nós queremos nos enganar. E nesta manhã, eu queria falar para você sobre 3 auto-ilusões. 3 auto-enganos. 3 mentiras que nós contamos para nós mesmos. E por causa dessas 3 mentiras que você conta para você mesmo, essas 3 ilusões que você cria na sua cabeça, você acaba tendo sérios problemas na sua vida familiar, você acaba tendo vários problemas nos seus relacionamentos, você acaba tendo vários problemas na sua vida espiritual também. Essas 3 auto-mentiras, auto-ilusões, elas atrapalham você. Quais são essas auto-ilusões? Vamos ver quais são e depois vamos explorar rapidamente cada uma delas. A primeira auto-ilusão, a primeira mentira que você conta para você mesmo. O amor é sentimento. O amor é um sentimento. Segunda auto-mentira ou auto-ilusão, a paz é sentimento. E a terceira auto-ilusão, a fé é sentimento. Perceba que as 3 mentiras, elas contêm a palavra sentimento. As 3 auto-ilusões, elas têm que ver com o sentimento. Nós vamos tentar, nos próximos minutos, de maneira bem sucinta, desfazer esses mitos que nós temos em nossa mente e que acabam atrapalhando a nossa vida. Vamos começar pelo conceito de amor. De modo geral, quando você pensa em amor, é inevitável você pensar também em sentimento. Quando você pensa em amor, a ideia que vem à tua cabeça, involuntariamente, é a ideia que você aprendeu, talvez, nos filmes que você assistiu, nas novelas que talvez você tenha assistido. E a ideia que você tem de amor, especialmente amor familiar, amor entre marido e mulher, amor entre um homem e uma mulher, é aquele estereótipo de uma pessoa que suspira de paixão pela outra pessoa. Mais ou menos a ideia da história de Romeu e Julieta. E alguém que está pronto a morrer de amores, a morrer de paixões por outra pessoa. Mas eu queria convidar você a descobrir qual é o sentido bíblico da ideia de amor. E o primeiro texto bíblico que eu quero ler com você é este aqui. Está na tela, mas abra na sua Bíblia, por gentileza, para que você acompanhe na sua Bíblia comigo. Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3. Nesse texto, Deus diz uma coisa que é um pouco difícil de entender. Tem gente que não entende o que Deus está dizendo aqui. E dá a impressão que Deus está sendo cruel. Malaquias capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim, Deus diz, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Tem gente que olha para esse texto e fala, tá vendo? Deus predestina as pessoas. Assim como diz no calvinismo, Deus predestina pessoas para salvação e Deus predestina pessoas para destruição eterna. Tem gente que acha que é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Outros vão dizer o seguinte, olha, Deus é cruel, Deus é injusto, porque Deus ama um e aborrece o outro, ama um e odeia o outro. Mas nós entendemos dessa forma erradamente, porque nós não entendemos o conceito bíblico de amor, o conceito hebraico de amor. Na Bíblia e no pensamento hebraico antigo,
O amor não era um sentimento, uma coisa que eu sinto por você e você sente por mim. Amor, na Bíblia, é uma decisão. Coloca isso na tua cabeça, pelo amor de Deus. Amor na Bíblia não é sentimento. Amor na Bíblia é uma decisão. Quando Deus diz, amei Jacó, porém aborreci Esaú, Deus não está dizendo que ele era apaixonado por Jacó, ele gostava de Jacó e ele não gostava de Esaú. Deus gosta de todo mundo. Deus gosta do bom e Deus gosta do mal. Jesus morreu pelo bom e Jesus morreu pelo mal. O que Deus está querendo dizer aqui é que ele decidiu fazer prosperar e abençoar, ele decidiu abençoar a Jacó e decidiu não fazer o mesmo com Esaú, porque Esaú foi ímpio, Esaú foi desobediente. Deus decidiu fazer o bem a Jacó e não fazê-lo a Esaú. Aqui está falando de uma decisão. Deus decidiu, porque o amor na Bíblia é uma decisão. Pastor, não está claro ainda, então vai ficar claro agora. João capítulo 3, verso 16, é a declaração mais conhecida de amor na Bíblia. Diz assim, Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. De que maneira nós percebemos que o amor aqui é uma decisão também? Muito simples. Para você entender que o amor não é sinônimo de gostar, amar não é sinônimo de gostar, você acha que quando Deus olha para o mundo, Ele gosta do que Ele vê? Você acha que Deus olha para o mundo e Ele vê as guerras, e Ele gosta das guerras? Ele olha para a violência que há em São Paulo, no Rio de Janeiro, Ele gosta disso? Ele gosta do que o ser humano faz ou não? O que você acha? Claro que não, pelo contrário, Deus abomina, Deus odeia o estilo de vida das pessoas, de modo geral, o estilo de vida que o mundo leva. No entanto, a Bíblia diz aqui que Deus amou o mundo. O que significa isso? Significa que apesar de Deus não gostar do mundo, Ele decidiu fazer algo pelo mundo. Ele decidiu fazer o bem para o mundo. Ele decidiu entregar o seu maior bem, o seu maior tesouro para o mundo, que era Jesus Cristo. Deus fez algo pelo mundo. Deus fez o amor pelo mundo. Deus praticou o amor. Então perceba, de acordo com isso aqui, que na Bíblia amor não tem nada a ver com sentimento. Amor é uma decisão. Pastor, está muito abstrato. Vai ficar concreto agora. Certa vez um rapaz, um jovem, ele já estava casado há mais ou menos 10 anos, e ele e a esposa estavam tendo muitos problemas, muitos atritos. Eles não paravam de brigar, era todo dia brigando, era quebrando tudo em casa, todo dia. Aquela gritaria. Estava complicada a situação daquele casal. Então, certo dia, o rapaz foi à casa do seu pai, foi visitar o seu pai, e ali ele aproveitou para desabafar. E ele começou a dizer, pai, eu não estou aguentando mais. Aquela mulher é um demônio, ela não me deixa em paz. Aquela mulher está fazendo da minha vida um inferno, pai. Se eu pudesse, eu matava aquela mulher, pai. E o pai só ouvindo. O pai só ouvindo. Depois que o filho terminou de desabafar, o pai olhou para o filho e falou, filho, eu vou te ajudar. Vai me ajudar, pai? Sim, eu vou ajudar você a matar essa mulher. Mas como, pai? O senhor vai me ajudar a matar minha esposa? Sim, eu vou ajudar você a matar sua mulher. Tu me diz, pai, como é que você vai me ajudar? É o seguinte, filho. Aí o pai virou assim, pegou uns saquinhos de pó e falou, você vai colocar esse pó
todos os dias na comida dela. Todos os dias. E esse pó vai matar sua esposa. Aí o filho, opa, legal, pai, interessante. Mas aí o pai falou, mas não é só colocar o pozinho na comida. Você vai ter que fazer alguma coisa a mais. O que eu vou ter que fazer, pai? Primeiro você vai ter que mudar o seu comportamento com ela. Para que ninguém desconfie que foi você que matou ela. Você vai ter que parar de brigar com ela. Você vai ter que começar a tratá-la bem. Vai ter que começar a ser romântico com ela, a fazer as coisas por ela, vai ser carinhoso com ela, vai ser bondoso com ela, para que quando ela capotar, ninguém perceba que foi você que fez a desgraça. Então você vai ter que disfarçar. Pai, vai ser difícil, mas já que é para me livrar dessa jararaca, eu vou fazer de tudo para cumprir o que o Senhor está falando. E o filho fez isso, pegou o pozinho e foi para casa. E começou a implementar aquele sistema, aquela rotina na sua vida. Começou a tratar bem a mulher, levá-la para passear, de vez em quando ela reclamava, enchia a paciência, ele aguentava e tentava fazer tudo conforme seu pai havia falado. E colocando pozinho lá na comida. Tinha dia que ele colocava até o dobro, né, para acelerar o processo ali. Depois de um tempo, ele voltou para a casa do pai, e de manhã, num domingo bem cedo, ele começou a esmurrar a porta do pai. Pai, abre, pelo amor de Deus, abre. E o pai abriu a porta desesperado, pensando que alguém tinha morrido, né? Será que já morreu, minha nora? Abriu a porta e o filho, pai, pelo amor de Deus, me ajuda. O que foi, filho? A fulana vai morrer. Aí o pai falou, mas não está bom, não era isso que você queria? E o filho falou, não, pai. Desde que o Senhor me mandou fazer aquilo tudo, a minha vida mudou. Teve dia que eu até coloquei o dobro do pozinho ali, mas depois eu parei de colocar. À medida que eu fui tratando bem a minha esposa, que eu fui fazendo aquelas coisas todas por ela, essa mulher mudou. Essa mulher mudou. Ela não é mais a mesma. A gente nunca mais teve atritos. E essa mulher me trata bem, eu a trato bem, e eu posso dizer que agora eu a amo. Pai, eu não quero que ela morra. Fica tranquilo, meu filho, ela não vai morrer. Esse pozinho que eu te dei era farinha. Você precisava aprender que amor se faz de maneira decisiva, na prática. Amor é uma decisão. Você percebeu que amor não é sentimento? Amor é aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer. E isso eu posso aplicar não apenas na esfera familiar, eu posso aplicar na esfera de relacionamento como um todo. Eu não preciso gostar de você, eu não preciso ir com a sua cara para amar você. É só eu fazer o bem para você, e você fazer o bem para mim. E dessa forma Deus vai transformando o nosso coração e vai nos ensinando realmente a amar. Então você percebeu que a primeira mentira que nós costumamos contar para nós mesmos é a mentira de que o amor é um sentimento. E por causa disso tem muita gente acabando com o seu casamento. Tem muita gente indo ao cartório e dizendo, seu juiz, eu quero terminar o meu casamento porque eu não sinto mais nada pela minha esposa. Achando que o amor é sentimento. Hoje, entenda que o amor é muito mais do que isso. A segunda mentira que nós costumamos contar para nós mesmos, a segunda ilusão, é a ilusão de que a paz é um sentimento. A paz é um sentimento. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre paz. Na Bíblia, a palavra paz é shalom, no Antigo Testamento, em hebraico. A palavra shalom, ela vem do verbo shalom, que significa ser completo, ser perfeito, ser pleno. E ela significa muito mais do que a ausência de problemas, de conflitos, de guerra. Ela traz uma série de outras ideias. A palavra shalom, no hebraico, significa paz, plenitude, integridade, saúde, bem-estar, segurança, solidez, perfeição, amplitude, descanso, harmonia, tranquilidade, prosperidade. Todo esse pacote de ideias está contido na palavra shalom.
Agora, olha que interessante essa declaração. Shalom não significa ausência de conflito, mas a presença de Deus. A Shalom é uma prerrogativa divina. Só Jeová, só Yahvé pode conceder a verdadeira Shalom. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 14, verso 24. Aliás, perdão, 27. João 14, verso 27. Jesus aqui fala em que consiste a paz que Ele nos dá. Embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, a ideia por trás da palavra paz no Novo Testamento é a mesma do Antigo Testamento, é a mesma ideia de shalom. João 14, 27, Daniel pode ler para nós, por gentileza, em voz alta? Isso, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele continua explicando que a paz que Ele nos dá é diferente da paz que o mundo nos dá. Tem outro verso que eu não vou pedir para você abrir nele, mas está em Efésios 4, 7. Lá diz que a paz de Deus excede o quê? Todo entendimento. O que eu quero dizer para você com tudo isso? O conceito do mundo de paz é o seguinte, o conceito que as pessoas aí fora têm de paz. Eu tenho paz quando eu tenho dinheiro no bolso. Se eu tiver dinheiro no bolso, se eu tiver com 100% de saúde, se eu não estiver com nenhum problema na família, se eu não estiver com nenhum problema emocional, com nenhum problema espiritual, se estiver tudo 100% tranquilo na minha vida, então eu estou em paz. Então eu estou em paz. Esse é o conceito. O problema é que a vida de ninguém está o tempo todo ausente ou livre de enfermidades, problemas na família, problemas financeiros, problemas emocionais e outros problemas familiares. Todo mundo tem problemas. Então, se você utiliza o conceito do mundo a respeito da paz, você nunca vai ter paz na sua vida. Pode esquecer. Pode desistir. Se você usa o parâmetro do mundo, você nunca vai ter paz. Então, se eu não posso usar o parâmetro do mundo, o que eu faço? Use o parâmetro da Bíblia. Na Bíblia, paz não é o que acontece do lado de fora. Entenda isso. Paz é o que acontece do lado de dentro do seu coração. Paz não é a ausência de problemas. Paz é a presença de Deus. De acordo com a Bíblia, ainda que o mundo esteja desabando sobre a sua cabeça, ainda que você esteja lutando contra uma doença terrível, ainda que você esteja passando por problemas miseráveis em sua família, você pode ter paz, apesar disso. Porque paz tem que ver com aquilo que está dentro do seu coração. E como é que eu tenho paz, pastor? É muito simples. Se lance nos braços do Senhor. Pastor, é fácil falar, mas é difícil praticar. Certa vez um rei fez no seu palácio um concurso e ele chamou alguns pintores. Nesse concurso que ele fez, ele lançou o seguinte desafio: eu quero que vocês retratem nos seus quadros a ideia de paz. E aquele pintor que me trouxer o quadro que mais bem represente a ideia de paz, esse pintor vai ganhar um grande prêmio. Ele fez o concurso, e no dia do concurso, vários pintores trouxeram seus quadros ali para ele.
Uma das pinturas era uma pintura linda, uma pintura extraordinária, ela chamava a atenção pela sua beleza, pela sua perfeição. Uma paisagem bonita, um gramado verde, um rio de águas tranquilas, ovelhinhas pastando, animaizinhos brincando, um céu azul, nuvens brancas, o sol brilhando, uma tranquilidade absoluta. E todos olhavam para aquela pintura e diziam, é essa que vai ganhar, não tem chance para outra. Essa pintura vai ganhar como a pintura que mais representa a ideia de paz. Só que tinha uma outra pintura do lado. No quadro do lado havia uma pintura sombria, um quadro escuro, nuvens negras, uma chuva forte caindo, raios cortando o céu, o vento balançando as árvores, uma imagem de caos, uma imagem tétrica, fúnebre, um quadro triste. E todos olhavam para aquele pintor e diziam, esse não tem a mínima chance. O rei, depois de um determinado período, ele passou por entre os quadros, foi desfilando ali e observando cada um deles, para dar então o veredito. Com toda a sua perícia, com todo o seu olhar detalhista, o rei parou em frente àquele quadro escuro, aquele quadro feio. E depois de uma pausa observando, o rei declarou, eis o campeão, este quadro é o campeão. Ninguém entendeu nada, ninguém entendeu nada. Por que aquele quadro feio era o campeão? Por que aquele quadro feio havia ganhado daqueles outros quadros tão lindos que representavam a paz? O rei então justificou a sua decisão apontando para um canto da pintura. Quando todos olharam para aquele canto, perceberam um detalhe. Havia ali, num canto da paisagem, embaixo de uma daquelas árvores sacudidas pelo vento, um ninho de passarinho. E ali a mamãe passarinho, a mamãe ave, com as suas asas estendidas sobre os seus filhotinhos, que estavam confortavelmente abrigados e seguros debaixo das asas da mãe, mesmo que o mundo estivesse caindo do lado de fora, eles estavam tranquilos, aconchegados sob as asas da mãe. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sob as asas do Onipotente, esse vai estar seguro. Isso é paz. Você pode estar passando por uma situação terrível na sua vida, não importa. Você pode ter paz. Porque paz é o que acontece dentro do seu coração e não o que acontece do lado de fora. Essa é a segunda mentira que contávamos para nós mesmos, a mentira de que paz era sentimento, de que só tinha paz quando eu me sentia em paz. De agora em diante, você pode tirar essa ideia do seu coração. E a última ideia, a última autoilusão que nós contamos para nós mesmos é uma autoilusão com relação à fé. Eu convido você a abrir em Hebreus, no capítulo 11. É possível que vários desses elementos que eu estou apresentando nesta mensagem, vários desses conceitos, você já me tenha ouvido falar sobre eles em algum outro momento. Eu não estou repetindo isso de forma despropositada. Estou fazendo isso intencionalmente. Eu tenho insistido nesses pontos. Porque tem havido uma confusão constante no meio cristão e no nosso meio com relação a esses conceitos. As pessoas continuam confundindo a ideia de amor, a ideia de paz e a ideia de fé com aquilo que não tem a ver com a Bíblia. Por isso eu estou insistindo nesses pontos. E o último conceito que eu quero ler com você aqui está em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é a certeza
de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ou que se não veem. A palavra fé em hebraico é esta, a palavra emuná, e ela significa o seguinte, ela tem a ver com firmeza, fidelidade, estabilidade. A palavra emuná, ela vem do verbo amã, que significa firmar, ser estável. Em outras palavras, por trás da palavra fé está uma ideia concreta. Tudo na língua hebraica é muito concreto, muito prático, muito palpável, muito tangível. Por trás da ideia de fé está a ideia de você fincar uma estaca no chão. E aqui nós temos uma outra imagem. Quando você vai armar uma barraca, por exemplo, você finca uma estaca no chão para você poder amarrar ali. Isaías capítulo 26, verso 3, ali é utilizada uma palavra que vem do verbo amã, que significa fincar, estar firme, estar estabelecido. A palavra fé, na sua origem, significa exatamente isso. Você estar firmado em Deus. Você estar com as suas raízes fincadas no Senhor. Essa é a ideia de fé. Mas qual que é o problema? O problema é que, de novo, nós confundimos fé com sentimento. Nós confundimos fé com sentimento. Eu vou dar um exemplo para você e você vai se identificar com esse exemplo. Alguma vez você já fez uma oração pedindo para Deus alguma coisa, mas sentindo que Deus não iria te atender? Sabe quando você pede, Senhor, me abençoa e me dá tal coisa, mas tem uma vozinha lá no fundo do seu coração, uma vozinha maldita, uma vozinha do inferno, que diz, não adianta pedir, Deus não vai te dar. Mas, Senhor, eu preciso desse milagre, me abençoa. Tem uma vozinha lá no fundo que diz, não vai acontecer. E você se sente aterrorizado com aquele sentimento. E você se levanta da oração com um sentimento de derrota. Você pensa, Deus não vai me atender. Deus não vai me atender porque eu não tenho fé. Aí, para completar, você olha na Bíblia alguns textos que falam que para ser atendido precisa ter fé. Aí você vem para a igreja, o pregador fala que para você receber uma bênção, você tem que ter fé. Aí você olha para o pregador e fala, estou lascado, estou frito, estou na roça. Porque eu não tenho fé. Eu não sinto fé no meu coração. Eu não sinto que a minha oração passa do teto. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Ou será que é só eu que sinto isso? Todos nós, em algum momento da vida, sentimos que nós não temos fé. Ou não sentimos fé. E esse é o problema. Esse é o problema. Nós achamos que fé é sentimento. Mas Ellen White, ela repete inúmeras vezes nos seus escritos a ideia, a frase, o conceito de que fé não é sentimento. Pastor, se fé não é sentimento, o que raio de coisa que é a fé, afinal de contas? Fé é você se firmar na palavra do Senhor. Mas como assim, pastor? É simplesmente você se agarrar em Deus. Vou dar um exemplo. Deus disse o seguinte, que se 2 ou 3 se reunissem, se 2 pessoas juntas orassem, pedindo alguma coisa para Deus, e essa coisa estivesse de acordo com a vontade do Senhor, Deus atenderia. Essa foi a promessa de Jesus. O que você tem que fazer? Você pega essa promessa e você diz, Deus falou. Se Deus falou, está falado. Mas eu não estou sentindo. Não tem problema. Eu não estou sentindo que Deus vai me atender. Não tem problema. Eu estou sentindo que Deus não vai me atender. Não tem problema. Não dê ouvidos ao seu sentimento. Pegue aquilo que está escrito e diga, está escrito. Por isso, vai acontecer. Se está escrito, Deus vai me atender. Nós precisamos aprender a basear nossa fé
no está escrito. Se está escrito na palavra do Senhor, o diabo pode sussurrar nos seus ouvidos o que ele quiser. Se está escrito que quando você peca, e você se arrepende, você pede perdão, Deus te perdoa, pronto, meu amigo, pronto, minha amiga, você está perdoado. Se o diabo colocar na sua mente a ideia de que você pecou demais e foi fundo demais, e Deus não pode te perdoar, não dê ouvidos. Não dê ouvidos ao seu sentimento, dê ouvidos àquilo que está escrito. Deus disse, está falado. É isso que nós precisamos entender. Eu vou terminar aqui, apenas lembrando você de uma história que eu já contei aqui, por isso não vou entrar em detalhes. Você se lembra dessa história desse equilibrista que era acostumado a atravessar o desfiladeiro das cataratas do Niágara, numa corda bamba. Ele fazia isso de várias formas, colocando ali pesos nas costas, se equilibrando de formas muito excêntricas, muito estranhas. E uma vez ele atravessou com um carrinho de um lado para o outro e perguntou se alguém acreditava que ele podia atravessar com uma pessoa dentro do carrinho. Todo mundo falou, vai, você consegue. Ele perguntou, tem algum voluntário? Ninguém quis. Ninguém se voluntariou. O pessoal acreditava nele, mas não confiava. Depois de um tempo, ele encontrou um homem que aceitou ir nas costas dele. Aceitou colocar a vida dele nas mãos do equilibrista. E eu disse para vocês, da outra vez que eu contei essa história, que esse homem era o empresário do Charles Blondin. E esse homem, como conhecia muito bem Charles Blondin, não hesitou em colocar a vida nas mãos dele, nas costas dele, no caso, quando foi necessário. Isso é fé. Isso é fé. Se você conhece Deus, se você sabe do que Deus é capaz, se você sabe o que Deus falou na sua palavra, ponto final. Coloque sua vida na mão do Senhor e deixa Deus conduzir. Mesmo que venham vozes na sua mente, acredite naquilo que está escrito, confie no Senhor. Vamos relembrar as autoilusões que nós desfizemos, desmontamos nesta manhã, e vamos colocá-las na forma de verdades. A primeira verdade que nós aprendemos nesta manhã: o amor não é sentimento. O amor é uma decisão. Coloque isso em prática no seu casamento, na sua família, na sua vida. Segunda verdade: a paz não é sentimento. Se você não está sentindo a paz de Deus no seu coração agora, não se preocupe. Você pode ter paz, se você deixar que Deus esteja no controle da sua vida. E a terceira verdade: a fé não é sentimento. Se não está sentindo, não tem problema. Continue se agarrando ao Senhor. Esse é o grande segredo da vida. Fé, paz, amor verdadeiros é aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Oremos. Obrigado, Senhor, porque entendemos nesta manhã que não precisamos sentir para amar, não precisamos sentir para ter paz, não precisamos sentir para ter fé. Às vezes Deus pede que nós creiamos sem ver evidências, sem sentir que as coisas vão dar certo. Às vezes Deus pede que nós tenhamos paz, sendo que do lado de fora o mundo está desabando. Às vezes o Senhor pede que nós amemos, sendo que o sentimento que há em nosso coração é raiva e às vezes ódio. Entendemos nesta manhã que apesar de tudo isso, com a Tua ajuda, nós podemos amar, podemos ter paz e podemos ter fé. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a vitória sobre nós mesmos e sobre os nossos sentimentos, que às vezes são traiçoeiros, oriundos de um coração corrupto, desesperadamente corrupto, como diz a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, louvado seja Teu nome, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.